paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui para gravar mais uma pré-aula desse segundo trimestre 2022 da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando os valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. E é uma lição importantíssima, como todas as demais, e que vai tratar sobre essa questão que é tão importante, de termos um coração limpo, disposto a perdoar, disposto a desculpar e amar, como nosso Senhor fez, que nos amou. Então, ter um coração disposto, limpo, e disposto a amar o próximo e amar o Senhor. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade, também ao evangelista Mordinei, que nos propôs estar gravando então essa pré-aula. Glória a Deus. Vamos dar início então, meus irmãos, nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 5, versículo 22. Diz o seguinte: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. A nossa verdade prática diz o seguinte: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, aquele que conhece o Evangelho, ele tem que tentar estar sempre com o coração limpo, não guardar esse tipo de sentimento, situações do nosso cotidiano, que às vezes nos ferem, mas a gente tem que pedir graça ao Senhor e pedir que Ele mantenha sempre o nosso coração limpo, para que possamos então ser felizes, não carregar peso nenhum dentro do coração, nem rancor, nem mágoa, para que possamos ser plenamente felizes e fazer a obra do Senhor com graça. Aleluia! Nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 26. Eu vou estar lendo então a leitura bíblica em casa com os irmãos, depois nós daremos continuidade então. Versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo no inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último ceitil. Aleluia! Graças a Deus. A nossa introdução, meus irmãos. Nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. A partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e por isso a seção bíblica de Mateus 5, de versículo 21 ao 26 será objeto do nosso estudo. Glória a Deus, que Deus possa então nos direcionar através do seu Espírito Santo nesta lição de número 4. Ela está dividida em 3 tópicos, como já é de praxe, de costume, meus irmãos. O primeiro tópico, o Evangelho não é antinomista. O segundo tópico, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. E o terceiro vai falar sobre a oferta do altar e a desavença. Glória a Deus. Então, começando aqui, começa com uma pergunta, o primeiro subtópico, do tópico 1. O que é antinomista? O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei. Então, antinomista, o conceito de antinomista é aquilo que é contra a lei, que é contra a regra
que é contra as normas. E tem alguns outros conceitos também que está descrito aqui na nossa lição. A palavra traz a ideia de que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento, né? Nós que somos cristãos e que estudamos a palavra do Senhor sabemos que sim, a gente precisa observar toda a Escritura, né? Meditar também, estudar o Velho Testamento, né? Claro que à luz do Novo Testamento, mas a gente precisa, como o nosso mestre fez, né? Observar também a lei, né? Não descartando de maneira nenhuma, né? A graça que nos foi concedida, mas também observar, né? O Velho Testamento, o Decálogo e a lei. Graças a Deus. Também tem o conceito de que a lei não se originou em Deus, né? Que se originou daí através de Moisés e que por isso ela deve ser rejeitada. Também sabemos que não é assim, né? E que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso não há razão para a existência da lei. Na verdade, irmãos, o pecado ele pode ser evitado sim. A Bíblia diz que todos os pecados instituídos estão, né, da glória de Deus, em função do pecado original, né, que começou lá no Jardim do Éden. Então a nossa carne ela é pecaminosa, mas nós sim, né, podemos com certeza no nosso dia a dia evitar o pecado, né, e fugir da prostituição. Então a Bíblia nos orienta, né, que sim, nós podemos fugir, tanto que a Bíblia fala que se o nosso olho nos escandalizar, né, é melhor a gente arrancar e ficar sem um olho do que nosso corpo inteiro perecer. Então é uma recomendação bíblica para que a gente possa fugir, né, então da aparência do mal e fugir também do pecado. Graças a Deus por isso. E outros ainda, né, nesse conceito falam que a lei é o oposto ao Evangelho, quando na verdade não. Jesus Cristo, né, em Mateus 5,17 ele fala: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas vim cumprir a lei. Então o Senhor ele não veio fazer algo diferente, ou o Senhor não veio destruir a lei. Na verdade ele veio dar um sentido muito mais profundo, né? Ele veio trazer então o Espírito por trás da letra, né? Então ele veio dar um sentido muito mais profundo a respeito da lei. Aqui nosso comentarista colocou a referência de Romanos, né, 6, e também versículo 15, 16, né? Eu vou estar lendo aqui o 15, que diz o seguinte: pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E aí a Bíblia mesmo responde que de modo nenhum. Ou seja, a observância da lei, né, também, né, não descartando, né, a graça que nos foi concedida. Então, na verdade, o Evangelho não é antinomista mesmo, né? Esse conceito aí ele é antibíblico, na verdade. Ele é desvio da palavra de Deus, como fala a lição. Graças a Deus por isso. Segundo subtópico, a lei e o Evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5,21 vemos claramente isso, a expressão ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus fazendo, né, a relação, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E aí ele fala, eu porém vos digo, que aquele que se encolerizar, né, então, contra o seu irmão sem motivo, então Jesus está falando que esse já pecou. Como também a questão do adultério, né? Visto que foi dito aos antigos, não adulterará. Eu, porém, vos digo que aquele que, né, atentar numa mulher, já no seu coração, e a ponto de desejar, né, já no seu coração cometeu pecado com ela. Então Jesus ele veio, na verdade, aprofundar a lei. Ele veio dar um novo sentido, muito mais profundo, para que a gente possa entender, né, e compreender. Graças a Deus. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa,
Nosso Senhor ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira do ódio. É o pecado abstrato, né, irmão? Todo pecado começa ou na nossa mente ou no nosso coração. Para que a gente, na lei do ser humano, para que a gente seja julgado, a gente precisa, né, então tornar ele concreto. Mas na verdade, todo pecado ele já começa ou na nossa mente, né, ou no nosso coração, que é a intenção de fazer. Então, se há essa intenção já na mente e no coração, a pessoa só não cometeu porque ainda não teve oportunidade. Então, Jesus ele está muito ligado a isso, né, ao nosso coração. E essa é a grande mudança, né? A lei em si, ela mostrava a nossa sujeira, como se fosse um espelho, mostra a sujeira, mas não tem como limpar, né? E a gente sabe que através do sangue de Jesus, né, que é o que nos purifica de todo o pecado, então nós alcançamos a graça que nos foi concedida, né? Provérbios 4:23 diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Glória a Deus por esta palavra, né? Então, a relação entre a lei e o evangelho, né? Eles estão conectados, sim, né? A lei não é oposta ao evangelho, né, de Jesus Cristo. Então, que nós possamos observar por completo, né, todas as escrituras. A glória a Deus. Legalismo vezes antinomismo é o terceiro subtópico do primeiro tópico, que vai falar, né, sobre o legalista. Ele observa a lei a ponto de achar que vai alcançar favor de Deus, né, através da lei. E aí até trouxe um versículo aqui que fala sobre isso. Romanos 3, versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por isso, por meio da lei, que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, justificados pela fé em Jesus, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que também nos diz que pela graça sois salvos, né, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E também no versículo 9 fala que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, firmado apenas na lei, nós não íamos conseguir, né, alcançar o nosso objetivo, que era a salvação. Então, damos glória a Deus por Jesus Cristo, né, que se entregou naquela cruz por nós. Então, nos concedeu essa maravilhosa graça, né? Glória a Deus. Assim, o antinomismo. Falamos sobre legalismo, agora o antinomismo. O antinomismo rejeita todo tipo de norma moral, deixando a pessoa livre para pecar. E assim o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo, e o antinomismo fere de morte a vocação do cristão para a santidade. Aleluia. Mas aqui para o fim, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, ou seja, são válidos, né, para todas as gerações e continuam sendo válidos. O Senhor ele atenta para o nosso coração, né, meus irmãos? Então, esse foi o sentido que Jesus veio trazer para a lei. A lei mostrava, né, o pecado, e Jesus então trouxe o Espírito por trás da lei, ou seja, o Senhor observa o nosso coração, o Senhor ele já enxerga a nossa intenção, né? Quando o Senhor pediu para Samuel ir à casa de Jessé para ungir, né, um rei, então quando os irmãos de Davi começaram a surgir, Samuel pensou que com certeza seriam eles, mas o Senhor fala: Samuel, não atente, né, para a aparência, porque Deus ele olha para o coração do homem, e esse é um mistério, né, da parte do Senhor. Então, nem legalismo, nem antinomismo, meus irmãos, nenhum dos dois extremos, né, que a gente possa observar a palavra do Senhor, né, e sempre gratos pela tão grande graça que nos foi concedida, né, através da cruz do Calvário.
Vamos lá, o tópico de número 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. O sentimento da cólera, né? Primeiro subtópico, Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, né? Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Do nosso coração, né? Que procedem todos esses sentimentos. Então, aquele que tem ira contra o cólera contra o seu irmão, na verdade, isso já começou no seu coração antes mesmo, né, de tornar concreto esse ato de pecar, né, contra a vida, que é o sexto mandamento, né, não matarás. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrecer o seu irmão é homicida. Mais abaixo, a fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Então a história bíblica nos fala, né, sobre esse acontecimento, o primeiro homicídio, né, relatado do ser humano, e um dos motivos foi a inveja, né, meus irmãos, em função de uma oferta. E aí o nosso próximo tópico já vai estar falando sobre oferta. O Senhor, antes de receber a nossa oferta, Ele recebe primeiro o ofertante. E é por isso que é tão importante estarmos, né, de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, né, principalmente nós que né, fizemos a obra do Senhor, que estamos, né, no altar da casa de Deus, que convivemos, né, com a família cristã, né, os irmãos da igreja. Então é muito importante que a nossa vida ela possa estar de acordo, né, com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E graças a Deus. Segundo subtópico do tópico 2, a cólera no contexto bíblico. Também o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana, por isso na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra o que faziam no templo, né? Quando Jesus viu que estavam transformando o templo em casa de negócio, ele se irou, né? Então, esse motivo, o motivo da ira do nosso Senhor, era um motivo, digamos assim, plausível, né? O que difere de outros tipos de ira, né? A Bíblia fala que a gente pode irar, mas não pecar, ou seja, a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? A gente pode, às vezes o nosso coração pode ter alguns sentimentos, mas eles devem ser momentâneos, não pode fazer morada no nosso coração a ponto de fazer com que a gente venha a pecar, né, contra Deus, né, contra os nossos irmãos, e aí cometer aquilo que não devemos. Na verdade, né, o cristão ele não pode nunca agir de cabeça quente. Ele deve, como a Bíblia fala, todo homem, né, ele deve ser pronto a ouvir, tardio no falar e tardio em irar-se. Então, também o fruto do Espírito Santo, né, o fruto do Espírito, e um dos últimos lá, os dois últimos na verdade, fala sobre a mansidão, né? Isso deve ser uma característica do cristão, e a temperança, né? Ser temperado, ter equilíbrio e domínio próprio. Então é uma característica daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Ele deve ser temperado e ter mansidão, e muitas vezes, né, ou todas as vezes, pensar bem antes de agir, porque isso vai nos ajudar bastante a acertar mais e errar muito menos. Graças a Deus, meus irmãos.
Subtópico número 3, o valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grande, igualada a blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esse tipo de comportamento, o fim era tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno. Sabe, meus irmãos, pensando nesta palavra, muitas vezes as nossas ofensas podem ser, não deveriam, mas podem ser para as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Chamar uma pessoa de louco, ou com outras palavras, né, duras. Então a Bíblia também fala que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Eu tinha anotado aqui, não sei onde é que eu tinha anotado, esta passagem, né, bíblica, que fala sobre isso, que muitas vezes a gente usa de palavras duras e geralmente é com as pessoas que são próximas de nós. Que a gente possa tomar esse cuidado no falar, né? Provérbios 8:21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Então aqui falando, né, de não matarás, a gente pode matar o nosso irmão também com a língua, né? Então muito cuidado de como usar a nossa boca, né? Jesus uma vez foi questionado porque os discípulos comiam sem lavar as mãos, transgredindo assim a tradição dos anciões. E Jesus nessa passagem ele fala que não faz mal aquilo que entra pela boca do homem, né? Mas sim aquilo que sai, né? Então o zelo e o cuidado no usar, né, esse membro, né, que é a nossa língua, no meio da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da igreja, né, que da nossa boca que a nossa boca venha proferir bênção, né, para os nossos irmãos, principalmente, meus irmãos, para os nossos filhos. Cuidar com aquilo que a gente fala para os nossos filhos, vamos ministrar bênção sobre a vida deles em todo o tempo, né, porque nós, pais, temos autoridade sobre os nossos filhos. Então o cuidado, a esse tópico, subtópico fala do valor da pessoa humana, né? O quanto Deus dá o valor em que Ele dá para nós, seres humanos, e então que nós possamos também replicar esse valor, né? Principalmente os da nossa casa, os nossos que convivem conosco na igreja, enfim, todas as pessoas, né? Nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, no proceder, no falar, no agir, né? Ser manso e temperado, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos para o último tópico. O tempo é meio corrido, mas eu creio que Deus ele opera, né? O Senhor ele não precisa de muito tempo, então ele está com certeza operando através dessa lição em nossas vidas. O último tópico fala sobre a oferta do altar e a desavença. A oferta do altar. Em Mateus capítulo 5, do versículo 23 a 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira, né? Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, a Bíblia fala que é mentiroso. E nós devemos sim buscar amar os nossos irmãos. Tem irmãos que são bem chegados e isso é muito fácil, é fácil de amar. O difícil é como Jesus falou, né? Amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Então esse é o amor que Jesus espera de nós, que nós possamos amar, olhar para a pessoa, não enxergar ela em si, mas sim a alma, né, que tem por trás daquela pessoa, e que o Senhor almeja, né, que todas as almas sejam resgatadas, e nós como instrumentos, né, do Senhor, devemos fazer a vontade do Senhor em todos os momentos.
Falando aqui em oferta, meu irmão, oferta do altar, vamos voltar, né, a comentar sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. O Senhor Jesus, ele atenta para o nosso coração, né? Então Deus, nesse momento da história, observando então a oferta, né, de Caim e de Abel, a Bíblia fala que ele atentou para Abel e para a sua oferta. Deus atentou primeiramente para o ofertante e depois para a oferta do ofertante, né? Vamos aqui, é Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Glória a Deus. Gênesis capítulo 4. No versículo... Aleluia. Glória a Deus. Desligar aqui meu temporizador, ele estava marcando o tempo. Então aqui, né, no versículo de número 4, né, diz o seguinte: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Ou seja, o Senhor primeiro ele olha a nossa vida para depois aceitar a nossa oferta. Por isso que é tão importante a gente estar limpo, né, de qualquer desavença com os nossos irmãos, tanto com os da nossa família, né, liberar perdão e perdoar aquelas pessoas que precisam, né, do nosso perdão, e também pedir perdão, né, para que possamos estar limpos e assim poder ofertar ao Senhor e que o Senhor venha a receber a nossa oferta, né, de bom grado, e que possamos ser abençoados por isso. Subtópico número 2, evitando a desavença. O versículo 25 e 26 de Mateus tem relação com o versículo 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 diz respeito à adoração. Os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. Mais abaixo diz o seguinte: Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo: Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? O que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui para a igreja de Coríntios? Que eles estavam levando as causas no meio dos santos, estavam levando para um ímpio julgar essas causas. A Bíblia então nos instrui a resolvermos os nossos problemas antes, né, de irmos até o juiz, né? Como diz aqui no versículo de número 25, Mateus 5, versículo 25: Concilia depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. O apóstolo Paulo, então, nessa passagem está recomendando que os santos, se entre eles não tinha ninguém capaz de julgar essas causas, para que não fosse até o juiz. E pensando de uma outra forma, meus irmãos, se reconcilia com o teu irmão enquanto está no caminho, né, para que não te leve até o juiz. Pensando na nossa vida, né, passar uma vida aí e se reconciliar, né, com os nossos adversários ou com aquele irmão que tem algo conosco, né, para que depois não sejamos, né, julgados por Deus nos achar então em falta, né, de alguma coisa. Graças a Deus por essa lição. Eu sei que o tempo é breve, irmãos. Eu gostaria de ler a conclusão aqui com vocês e já vamos estar encerrando. Como servo de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavença e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: Não matarás.
Salmo 133, né? Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E para encerrar, meu irmão, falando sobre, porque o tema central da nossa lição é resguardando sentimentos ruins. Trazer, né, à memória a história de José, que foi traído por seus irmãos. E José seguiu a sua trajetória de dificuldade até chegar a um ponto de Deus levar ele, mas com os seus irmãos ficou aquele sentimento, né? Talvez alguns deles, com o passar do tempo, nem ligavam mais para essa história, mas alguns com certeza estavam com aquele sentimento, né, mal resolvido. Na vida de José também, ele carregou durante muitos anos esse sentimento, né? Essa mágoa, essa tristeza, e isso é tão ruim carregar na nossa vida. Então, Gênesis 42, 24, quando os irmãos se reencontram novamente com José e que eles conversam, a Bíblia fala que José por um momento se retira e ele chora, porque a ferida que não estava cicatrizada, mas que estava ali escondida, voltou à tona, né? Aquele sentimento de traição e de tristeza, né? Por ser rejeitado e por seus irmãos. E em Gênesis 45, né? Quando ele se revela aos seus irmãos dizendo quem ele era, a Bíblia diz que ele pede para os egípcios saírem então da sala e que ele chora em um volume muito alto. Ou seja, ali ele estava se liberando, né? Liberando o perdão e se reconciliando ali com seus irmãos. E é um momento bonito da história de José. Então, onde ele realmente ali ele fica leve e se desfaz de toda a bagagem, né, que tinha o acompanhado até esse momento. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos sempre ter o coração limpo, né, e dispostos a perdoar, desculpar e ter boa comunhão com os nossos irmãos, tá? Espero que Deus tenha falado com você e em nome de Jesus, né, fiquem com Deus, com a paz do Senhor. Amém.